Olá, meu nome é Amanda e hoje na aula prática de microbiologia agrícola nós vamos estar estudando diferentes métodos de esterilização de materiais e meios. Dentro desses métodos existem a premissa dos métodos de esterilização via úmida e via seca. A via úmida, como o próprio nome já diz, se utiliza da água nos processos de esterilização desses materiais. Dentro da via úmida, o primeiro equipamento que a gente vai estar vendo para a esterilização dos meios é a autoclave, sendo que o procedimento seria de autoclavagem. A autoclave dentro da microbiologia é o equipamento mais utilizado para a esterilização, devido à sua grande eficiência. Agora, estudando um pouquinho mais sobre esse equipamento. Ele simula uma condição de pressão associada a uma alta temperatura por um determinado tempo. Então é como se fosse uma panela de pressão mesmo que você tem em casa. Mas aqui ele é bem maior e ele consegue abranger uma grande quantidade de materiais, e não só materiais, mas até mesmo solos. Então agora estudando um pouquinho sobre esse equipamento. Nessa parte de baixo aqui, eu aciono com o meu pé a suspensão da tampa, sendo que eu vou colocar ela aqui na parte lateral. Essa autoclave, ela já está pré-aquecida, pois ela vai estar recebendo alguns materiais que a gente vai estar autoclavando. E como vocês podem ver aqui, a água é um fator de grande importância nesse processo. Então, eu tenho aqui em formato de cruz, como se fosse essa estante que vai estar dando suporte aos cestos que essa autoclave vai estar recebendo. E abaixo desse suporte, eu tenho essa resistência elétrica, que é o equipamento que aquece e vai estar aquecendo toda a água na sua lateral. Então é imprescindível que o nível de água sempre esteja acima dessa estrutura em formato de X para que a resistência não venha a ficar comprometida. A queima da resistência pode estar comprometendo todo o seu equipamento. Agora nós vamos estar submetendo algumas amostras e meios e entender um pouquinho mais de como que ela funciona. Então aqui eu tenho um cesto que tem algumas amostras que eu vou estar submetendo ao processo de autoclavagem. Então essa autoclave em si, ela condiciona 2 cestos, então eu já tenho um abaixo desse daqui que eu acabei de colocar. E é imprescindível que a quantidade de amostras, de meio que você vai estar colocando, nunca ultrapasse essa linha que nós temos aqui, para que a passagem do ar não venha a ser dificultada. Outro ponto também é que esse cesto tem esses furos exatamente para que o ar quente passe entre essas amostras e esterilize os meios. Agora eu vou estar realizando o procedimento de fechamento dessa autoclave. Então, aqui eu dei o suporte no pé e puxei aqui a tampa. Então nós temos essas válvulas que vão ser fechadas em diagonal. Isso porque eu preciso exercer a mesma força nas diferentes válvulas. Conferindo aqui, tudo fechadinho. Eu preciso verificar a abertura dessa válvula. Isso porque é através desse equipamento que eu vou estar controlando a temperatura e a pressão da autoclave. Então, a pressão interna, ela deve ser sempre de 1 atm. E a temperatura eu controlo através da suspensão desse ponteiro aqui. Quando ele atingir 121 graus Celsius, quer dizer que a partir daí se inicia o processo de autoclavagem. Então, eu só começo a contabilizar o tempo de autoclavagem a partir do momento que esse ponteiro atinge 121 graus. Então, eu vou estar aqui ligando a autoclave. Então aqui tem o botão representativo do vermelho. Ela que estava desligada tem o controle de temperatura mínimo, médio e máximo. Então numa primeira instância eu já coloco no máximo e verifico a abertura dessa válvula. Essa válvula ela deve estar aberta numa primeira instância para que todo o ar frio que existe internamente venha a sair, pois esse ar ele prejudica no processo de concentração da pressão desse equipamento. Então só quando todo esse ar frio sair que eu fecho essa válvula e o ar quente vai começar a subir a temperatura interna dessa autoclave.
Então, ao fechamento dessa válvula, eu começo a contabilizar, então é sempre importante você estar perto da autoclave, nunca sair durante todo o processo de autoclavagem, e a partir do momento que ela atingir 121 graus, eu começo a contabilizar os 20 minutos, que é o tempo necessário que eu preciso para estar autoclavando esse meio. Ao término desses 20 minutos, eu não vou fazer a abertura dessa autoclave, eu preciso esperar ela se refrigerar por completo, e só a partir daí. Então, geralmente, você pode contar até metade de um dia. Então, se você fez autoclavagem pela manhã, somente no final do dia que você vai estar retirando essas amostras. Então, depois que ela está completamente resfriada, eu faço a abertura dessas válvulas, retiro o meu material. Se ele ainda estiver úmido, eu posso estar submetendo ele a uma estufa ou eu espero em temperatura ambiente esse material secar por completo. Nós já vimos alguns procedimentos de esterilização de materiais com a utilização de água, ou seja, calor úmido. E a partir de agora nós vamos ver alguns procedimentos de esterilização com calor seco, ou seja, sem a utilização da água. O primeiro deles é o processo de flambagem. Então nós temos aqui dispostos na bancada alguns dos materiais que podem ser esterilizados nesse processo de flambagem. Então nós temos aqui as alças de repicagem e até mesmo pinça. E esse processo é realizado com o auxílio de uma lamparina. Nessa lamparina nós temos um líquido que é inflamável, geralmente álcool acima de 90%, e temos a disposição de alguns tecidos também que vão estar fazendo o processo de absorção desse líquido e dispondo ele aqui na extremidade. Então nós vamos estar ligando essa lamparina, como vocês podem estar observando, então é uma chama bem alta. Então esse procedimento deve ser realizado com todo cuidado. E nós vamos estar esterilizando, então, essas alças. Eu tenho aqui uma alça de repicagem e eu vou estar dispondo primeiramente ela nessa parte mais extrema aqui da alça. E vocês também fazem a disposição sempre na parte mais vermelha dessa chama, que é onde está concentrado o calor. Então, como vocês podem estar observando, essa parte metalizada da alça está atingindo um tom bem avermelhado, isso quer dizer que essa área está sendo esterilizada, e à medida que ela fica vermelha, nós vamos estar, então, dispondo essa chama para a outra extremidade da alça. E a partir do momento que toda essa parte metalizada fica avermelhada, eu tenho a certeza de que esse instrumento foi esterilizado. No final do procedimento, se eu quero desligar, né, essa chama, eu faço então o corte de oxigênio, só tampando aqui. Agora eu vou estar falando sobre a câmara de fluxo laminar, que também é um método de esterilização do ambiente via seca. A câmara de fluxo laminar, ela tem duas premissas básicas. A primeira é um fluxo contínuo de ar que impede a entrada de um ar contaminado, e a segunda é uma radiação ultravioleta, que no caso seria a luz UV. A luz UV, ela fica ligada de 5 a 20 minutos antes de qualquer manipulação no ambiente, e por mais que ela tenha um baixo poder de penetração, ela é suficiente para estar higienizando e estar limpando todo esse ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia, agora eu vou estar ligando então essa luz UV. Ela tem uma coloração meio azulada, roxeada, mas no período em que ela fica ligada, então de 5 a 20 minutos, não é indicado que a pessoa fique próxima dessa luz, pois ela é capaz de causar queimaduras às pessoas. E aí, depois que essa luz permanece ligada no ambiente, esse ambiente está esterilizado para manipulação de meios, materiais de cultura, etc. O último procedimento de esterilização que nós vamos estar vendo hoje na aula prática em relação à via seca é o de filtragem. Esse procedimento é utilizado quando nós temos um meio que tem algum tipo de composto que não pode ser submetido a calor ou a pressão. Então agora eu vou estar mostrando para vocês como que se efetua a montagem do equipamento de filtração. Mas antes disso, os nomes em relação a cada um desses equipamentos. Então aqui eu tenho a vidraria de Kitasato, que possui essa abertura lateral que possibilita a passagem de ar, então para a bomba de vácuo. Eu tenho aqui a rolha de borracha
eu tenho uma plataforma de vidro com uma membrana filtrante e o papel filtro. Por fim, o funil, que vai estar recebendo então a minha amostra, a minha solução, o meu meio. E essa presilha que vai estar dando suporte a toda a estrutura. Além, é claro, da bomba a vácuo. Então é sempre importante estar conferindo a voltagem desse equipamento antes de estar ligado. Agora eu vou estar efetuando a montagem do equipamento. O equipamento está pronto para receber a amostra e após esse procedimento é só ligar a bomba de pressão a vácuo na tomada e fazer a inserção do meio que eu quero filtrar. E o meio vai sair filtrado aqui nessa parte de baixo do quitassato.